Boa tarde, gente. Eu quero falar hoje com vocês de um assunto que essa semana tem me confrontado bastante, tem aparecido na minha frente, assim, e é sobre raiz de amargura, né? Somente essa semana eu já falei sobre isso umas 5 vezes ou 6 vezes, então é um assunto muito pertinente. Eu entendo que é algo que todos nós estamos sujeitos a ter, a viver, a conviver com alguém que tem essa raiz de amargura. Eu creio que a Bíblia, ela é a nossa bússola, ela é a nossa única regra de fé e prática, e não existe nada na Bíblia que não existe resposta, tá? E o que é raiz de amargura? Então, às vezes nós passamos situações nas nossas vidas com alguém. A maioria das vezes não é com algo, mas com alguém que feriu, com alguém que deixou de fazer alguma coisa conosco, com alguém que fez alguma coisa, e aí nós entramos em um estado de choque, nós entramos em um estado de lamento, né? Como se fosse um luto em vida por aquilo que está acontecendo, por aquilo que aconteceu. E muitas vezes essas situações não são resolvidas, mas elas não são resolvidas porque uma das partes não quis resolver. Algumas vezes essas situações não são resolvidas porque elas são cortadas, tá? Elas são cortadas, é como se fosse uma árvore que é cortada, mas a raiz dessa árvore fica. Nós nos afastamos de pessoas, nós cortamos relacionamentos, nós tiramos conclusões acerca de algo ou de alguém que ficou, e nós carregamos conosco essas marcas. E alguém diz assim pra gente: olha, raiz de amargura adoece você. Raiz de amargura faz com que a sua vida não vá pra frente. Raiz de amargura faz com que você não consiga ter mais uma vida plena. Deus não se agrada de raiz de amargura. E nós precisamos pontuar algumas coisas dentro da palavra de Deus, porque o esclarecimento, ele liberta. O esclarecimento, ele faz com que o nosso entendimento seja transformado. E é somente através do entendimento transformado que nós vamos conseguir vencer algumas muralhas na vida da gente, tá? Eu quero ler um texto que está em Hebreus, capítulo 12. Boa tarde, a paz do Senhor para quem está entrando aqui, tá? Que diz assim, versículo 14, versículos 15, que diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro, seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos é ter um relacionamento, não implica necessariamente ter um relacionamento íntimo com todo mundo. Não implica necessariamente frequentar a casa de todo mundo, dar o seu número de WhatsApp para todo mundo, certo? Sentar na mesma mesa com todo mundo. Seguir a paz com todos é ausência de conflito com quem quer que seja. Só que às vezes, para que haja ausência de conflitos, eu preciso me posicionar de uma forma, tá? Em que não é possível o relacionamento íntimo. Porque se houver um relacionamento com algum tipo, com algum nível de intimidade, vai haver conflito. Então, o meu posicionamento para que haja paz precisa ser uma postura de afastamento, mas ao mesmo tempo de amor. E isso é algo onde existe uma linha tênue entre o afastamento, rompimento, e o afastamento onde existe um relacionamento amoroso, fraternal, onde existe um amor entre irmãos, onde existe um amor familiar, tá? Por quê? Porque eu me privando de certas situações, eu estou colocando uma barreira para que a contenda e o conflito não tome conta. Isso é seguir a paz com todos. Existem pessoas que não conseguem se relacionar e precisam tomar uma decisão drástica. Ou não conseguem, ou não podem, tá? Por prudência. Ou até mesmo por questões éticas e morais. Por questões de valores éticos, por questões de valores morais.
Esse todos aqui no texto não está abrangendo só pessoas da sua família, pessoas da sua igreja, pessoas que professam a mesma fé. E está abrangendo o seu próximo, tá? Quem é seu próximo? Seu próximo é seu vizinho, aquele que passa na rua, aquele seu colega de trabalho, todo aquele que você convive. Esse é seu próximo. Então, o conselho bíblico é seguir a paz com todos. Se você precisa se calar, ao invés de se justificar, você vai se calar, para que a paz seja feita. O Senhor nos chamou para ser pacificadores. O que é ser pacificador? É ser promotor de paz. Não é aquela pessoa que coloca lenha na fogueira, não é aquela pessoa que dá ouvido para fofoca, não é aquela pessoa que faz panelinha, que faz grupinho, mas é aquela pessoa que está ali neutralizando toda a ameaça de guerra. Seja ela dentro de casa, seja ela no ambiente de trabalho, seja entre irmãos, seja fraternalmente falando, o Senhor nos chamou para ser pacificadores. E tomar partido, e eu quero falar duas coisas aqui. Primeiro, sobre relacionamentos, né? Se justificar. O que nos justifica? Nós às vezes, quando nós deixamos de seguir a paz com alguém, quando nós nos envolvemos em conflitos, é porque nós queremos nos justificar. Justificar alguma postura, justificar um ponto de vista, justificar ou condenar o outro, tá? Mas nós não precisamos nos justificar. A partir do momento que nós entendermos que nós não precisamos nos justificar, a partir do momento que nós entendermos que a própria palavra de Deus, ela nos justifica conforme a nossa conduta, ou seja, conforme nós vamos cumprindo a conduta estabelecida pela Bíblia, nós vamos automaticamente sendo justificados por Deus. E essa justificativa, ela não precisa ser vista a olho nu por aquele que não entende, mas essa justificativa, ela é parâmetro para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor se agrade de nós. Mas quando nós estamos preocupados em nos justificar diante de padrões humanos, né? Diante de divergências humanas, de olhar e dizer assim, a minha ideia está certa, a sua ideia está errada, o meu ponto de vista, o seu ponto de vista, os nossos relacionamentos estão fadados a entrar em campo de batalha. Mas quando nós nos calamos e simplesmente fazemos, ou seja, simplesmente nos conduzimos no caminho da justiça, o próprio caminho já é a nossa justificativa. Palavras não são justificativas. E é nesse gancho que nós estamos seguindo a paz com todos e a santificação. Agora, a santificação já parte para o lado pessoal. É claro que a santificação implica a ausência também de guerra, sermos pacificadores é uma consequência da santificação, mas a santificação não depende de A ou B. A santificação é algo pessoal, ok? Agora, o outro versículo diz assim, o versículo 15, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Sabe o que é graça? É favor imerecido. Se eu olhar qual é a paciência que Deus tem comigo, se eu olhar o tamanho do meu erro, se eu criar expectativas em mim, não vou falar do outro, eu vou falar de mim. Então eu vou criar expectativas em mim. Eu vou ser uma boa pessoa, eu vou ser uma pessoa amorosa, caridosa com meus filhos, com meu marido. Eu vou ser uma pessoa que eu não quero me decepcionar. Se nós nos decepcionamos a nós mesmos com a dieta de segunda-feira, tá? Com o horário de despertar toda manhã, com os nossos planos pessoais que nós não devemos nada para ninguém, quanto mais decepcionar o outro, quanto mais decepcionar nosso cônjuge, nossos filhos, nosso pai, nossa mãe, nosso líder espiritual, nós vamos decepcionar alguém uma hora ou outra. E por que nós não queremos nos decepcionar com o outro se nós somos uma fonte de decepção? Nós somos uma fonte de decepção para nós mesmos e nós somos uma fonte de decepção para o outro. E nós não admitimos que o outro nos decepcione. E nós não admitimos que o outro nos aflija. Mas aqui a Bíblia diz assim, olha, tendo cuidado para que ninguém se prive da graça. Graça é favor imerecido. O perdão, de forma geral, sendo ele da parte de Deus para nós, ou da nossa parte para o próximo, ele é algo imerecido. E a fonte do perdão vem do Senhor.
Nós somente conseguimos perdoar quando nós temos esse entendimento da imperfeição humana. E que a graça de Deus, que eu não posso privar o outro da graça do perdão. E que nenhuma raiz de amargura. Sabe o que é raiz de amargura? Amargura é um sentimento. Vamos colocar aqui que a amargura é um estado, né? De espírito, é um sentimento. É algo que eu sinto, algo que é provocado por alguma situação relacionada a algo ou alguém. Então a amargura, ela veio, né? A amargura, a angústia, o ódio, assim como vem a alegria, assim como vem o riso, assim como vem o choro. Eu sou ser humano, eu sou capaz de sentir, eu sou capaz de me emocionar e eu sou capaz também de murchar, né? Como a erva, eu sou capaz de murchar. E a amargura, ela pode entrar no meu coração. Eu posso sentir amargura. Amargo é o contrário de doce. Aquilo que é doce é fácil de ser digerido, é fácil de ser engolido, é fácil de ser consumido. Mas aquilo que é amargo é difícil de ser digerido. Aquilo que é amargo parece que entala aqui no meio da garganta e me faz muito mal por dentro. E essa amargura, imagine que o seu coração é uma terra, é um campo, e esse campo é fértil. E aparentemente você foi lá no problema que te causou amargura e cortou. Imagine que seja uma planta, né? Um abrolho, uma erva daninha, e cortou. Mas a raiz ficou, tá? Essa raiz ficou. E onde essa raiz ficou, não brota mais nada. Porque aquela parte do seu coração, ela ficou estéril. Porque algo está ocupando ali. Aquele meio está sendo ocupado por uma raiz oculta, mas está ali. E seja na sua área sentimental, seja na sua área ministerial, seja em qualquer área da sua vida, aquela área fica estéril. Você deixa de acreditar em muita gente, de acreditar em muita coisa, você perde a fé, você sente culpa, você distorce as coisas, porque naquela área do seu coração está estéril. Mas aquela raiz, ainda que você não esteja vendo, ela está se alimentando de alguma coisa. Alguma coisa no seu subconsciente, de vez em quando vem um pensamento, vem uma lembrança, e você alimenta aquela raiz de amargura. E ela, sabe o que pode acontecer com ela? Ela pode vir a brotar. Porque raiz pode nascer de novo. Só que se essa raiz de amargura um dia vier à tona, vier essa erva daninha brotar de novo, se essa árvore, né, maldita, vier brotar de novo no seu coração por alguma circunstância favorável a ela, sabe o que a Bíblia diz que acontece? De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Quando essa raiz de amargura vem à tona, ela faz uma bagunça em você muito grande. Ela faz uma bagunça nos seus pensamentos, ela faz uma bagunça nos seus sentimentos, no seu corpo vai sofrer com isso, porque vai somatizar tudo que você está sentindo, a sua alma e o seu espírito vão sofrer com isso, e você vai ficar literalmente perturbado por essa raiz de amargura. E aí o que vai acontecer? E por ela muitos se contaminem. Não só você vai ser atingida ou atingido pela raiz de amargura, mas as pessoas que estão à sua volta vão começar a ser contaminadas. O fulano é ranzinza, o fulano é de difícil convivência, o fulano só tem palavras duras, palavras ásperas, ele é uma pessoa pessimista, ele é uma pessoa que não tem fé, ele amaldiçoa, ele só me desmotiva na fé, não acredita mais na palavra, ele não é a pessoa que ele era antigamente, e as suas experiências contrárias à palavra de Deus e a sua fé que é contrária à palavra de Deus vai começar a contaminar aqueles que estão na sua volta.
com certeza essa contaminação ela vem de dentro para fora, ou seja, do seu círculo mais íntimo para o seu círculo menos íntimo, ou seja, vai contaminar primeiro o seu cônjuge, os seus filhos, o seu pai, a sua mãe, depois vai começar a contaminar os seus amigos, contaminar o seu ambiente de trabalho, e as pessoas que antes olhavam para você e viam fé e viam resplandecer do Espírito Santo, agora olham para você e sentem uma desmotivação. Por quê? Porque você está espelhando, você está falando uma coisa, mas está espelhando outra. E o que é o segredo? Nós podemos sentir angústia, sentir amargura, nós podemos, mas nós não podemos deixar que, em uma das respostas aqui, né, raiz serve para ser arrancada. E esse trabalho é um trabalho que o Espírito Santo, ele pode fazer nas nossas vidas. O trabalho do Espírito Santo é esse, é ir onde ninguém vai, é ver onde ninguém vê. Porque às vezes existe uma raiz de amargura adormecida que eu não sei que está ali e ela está. Às vezes existe algo lá do meu passado, lá da minha infância, algo que eu ouvi, algo que eu deixei de ver, algo que eu deixei de executar, de receber, ou algo que me foi feito precocemente, antes do tempo. Palavras que foram dirigidas contra mim de maneira que me marcaram e me feriram, e no meu subconsciente, às vezes, essa angústia ela é despertada. O Espírito Santo, ele lavra a terra do nosso coração de maneira que, se nós damos abertura a ele, ele faz uma obra tão misteriosa em nós. Mas a primeira coisa é o reconhecimento que nós precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, que a tua graça me alcance neste dia, que a tua graça me alcance nessa tarde. Olha em mim, sonda-me, esquadrinha-me e vê se há em mim algum caminho mau, ou seja, vê se há em mim alguma raiz de amargura. E muitas pessoas relacionam a raiz de amargura com a falta do perdão, tá? Seguir a paz com todas e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se eu perdoo alguém, e se eu vejo, e se eu entendo que esse relacionamento, ele é uma ponte para uma guerra, com a prudência cristã, ela me ensina a me afastar moderadamente desse alguém, né? A tirar o nível de intimidade com esse alguém. Mas, por outro lado, a raiz de amargura não vem só por causa de ausência de perdão. A raiz de amargura, ela pode se instalar por algo que não aconteceu, por uma situação que eu me frustrei. Não necessariamente por uma palavra de alguém contra mim que me feriu, tá? Essas coisas, obviamente, elas estão interligadas. Mas o perdão é um dos fatores. O perdão é um dos fatores, e se eu não consigo perdoar, eu preciso pedir auxílio e ajuda ao Espírito Santo. A Bíblia diz que o intercessor é o Espírito Santo. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas e faz parte da minha natureza carnal, da minha fraqueza humana, não conseguir, não ter mágoa, raiz de amargura, não conseguir às vezes perdoar como convém, me alegrar com outro como convém, abençoar como convém, orar como convém, ou fazer qualquer coisa como convém. Por quê? Porque lá no Éden isso foi tirado de mim. Lá na queda isso foi tirado de mim. Mas Jesus, eu li uma frase essa semana, Jesus, ele é o elo, ele é o centro, ele é a ponte das relações humanas. Ele me habilita de novo a me relacionar pacificamente com quem eu preciso me relacionar. Perdoar quem eu preciso perdoar. Me calar quando eu preciso me calar. Ou melhor, me calar quando eu quero me justificar. Ele me ensina a entender. E ele limpa e arranca com raiz e tudo. E no lugar dessa terra que ficou infértil, ele vai lavrando essa terra, ele planta uma semente nova, essa semente dá fruto, o fruto permanece, porque nós vamos estar ligados na videira, tá? Não é você só que tem raiz de amargura. Todos nós estamos fadados a isso.
todos nós estamos fadados a isso. Mas o conselho bíblico é: não se prive da graça de Deus. Graça é favor imerecido. Às vezes a raiz de amargura é uma coisa que você fez e não queria ter feito. Às vezes a raiz de amargura é uma culpa que você carrega. Não se prive da graça. A graça, o favor imerecido está abundante, porque onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Não prive a você e não prive o outro também. Seja liberto, seja livre, seja lavado. Deixe que o bom pastor te conduza às águas tranquilas e refrigere a sua alma. Amém? Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração neste momento. Eu vou fazer as outras lives sobre culpa, sobre falta de fé. E se você não acompanhou desde o começo, essa live aqui está indo lá para o feed, tá? Para o IGTV. E depois você acompanhe, deixe seu like, compartilhe. E que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.